Olá, gente boa! Hoje, dia 30 de outubro de 2025. Amanhã, dia 31, a Rádio Sacramento comemora 44 anos de existência. E a TV Rio Borá cumprimenta a direção da rádio, né? Pela efeméride, né? Pela data que transcorre, uma rádio que evangeliza, né? E a pedido da direção da TV Rio Borá, eu estendo os cumprimentos a todos e vou falar sobre a história da Rádio Sacramento, como realmente aconteceu, como realmente essa rádio foi fundada. Então tá aqui a foto, essa foto foi eu que fiz no dia da inauguração da rádio, dia 31 de outubro de 1981. 44 anos atrás, eu fiz essa foto. E nós vamos falar sobre a Rádio Sacramento Limitada, né? Vou pôr aqui em primeira mão aqui a figura do fundador e a gente vai conversar sobre ele. A Rádio Sacramento, ela começou em março de 1977. Essa história que eu vou contar para vocês não é uma história que o Amir Salomão está inventando, porque o Amir Salomão participou lá no começo, não, entendeu? Essa história está registrada em cartório pelo Dr. José Alberto Bernardes Borges em 2021. Ele fez questão de registrar em cartório essa história que eu vou contar para vocês. Está aqui o documento que ele fez em cartório, todinho registrado. Já na primeira página da fala do Dr. José Alberto, ele me cita aqui o jovem Amir Salomão Jacó. Então não é uma coisa que eu estou inventando, né? Eu sou uma pessoa extremamente simples e sem vaidade de nada. Meu povo, eu não tenho vaidade de nada. Não tem vaidade de nome, não tem vaidade de roupa, não tem vaidade de casa, não tem vaidade de nada. Então, quando eu contar essa história para vocês, é porque realmente assim aconteceu. Em 1977, março de 77, eu trabalhava no Banco de Crédito Real de Minas Gerais, onde é o Pezão Calçados hoje. E eu atendia a gerência. O gerente, quando estava de uma pessoa lá, me chamava. E os grandes empresários eram recebidos lá na gerência. Então, os empresários não iam no caixa levar o depósito, nem buscar, era um contínuo. Eu era um contínuo, como eu, que fazia isso. Ia lá, pegava, levava, atendia o barão lá dentro da gerência. E foi numa situação dessa que eu ouvi de dois empresários que o governo federal militar naquela época, havia aberto concessões de rádios. E uma das concessões seria para Sacramento. E esses empresários disseram que iam em busca dessa concessão para uma comunidade religiosa. Nesse período em que eu estou falando para vocês, o que eu era? Eu era na paróquia de Sacramento, em 1977, vou abrir aqui, eu era o encarregado dos festejos do centenário de Nossa Senhora da Badia naquele ano, em 1977. Eu tinha 23 anos e já era o encarregado de uma festa daquela magnitude como foi. E eu era presidente da Comissão de Comunicação Social da paróquia, que hoje eles têm ainda aí a comunicação social. Eu acho que eu fui o segundo presidente de comunicação social da paróquia. Eu ouvi aqueles empresários falando isso, né? E como jovem católico, né, naquela época muito ativo na paróquia, eu de imediato procurei o padre Júlio Negrisolo.
que era o pároco de Sacramento na época. E o padre Júlio tinha por mim uma grande consideração. Ele nunca me chamou pelo meu nome, ele me chamava de meu filho. Meu filho para cá, meu filho para lá, e eu era uma pessoa que prestava grande serviço. Então eu disse ao padre Júlio Negresolo, ouvi dentro da gerência Hoje eu não faria isso, viu? Hoje, aos 72 anos, já maduro, eu não faria isso. Padre, eu vi lá e eles vão fundar uma rádio aqui. E abriu em Brasília essa concessão. O padre Júlio falou, meu filho, não fala isso para ninguém. Para ninguém. Vai ficar entre eu e você. Vamos correr atrás para a gente ter essa rádio para a igreja. Era tudo que eu queria ouvir, entendeu? E começamos, tá aí o padre Júlio. Começamos um trabalho e esse segredo ficou entre eu e o padre Júlio por mais de 1 ano e meio, nós trabalhando. De imediato, o padre Júlio saiu de Sacramento, foi a São Paulo, a congregação redentorista falou para ele, não interessamos. Mas ele foi para Aparecida. E lá em Aparecida tinha um grande homem da comunicação que era filho de Sacramento, que era o padre Vitor Coelho de Almeida, fundador da Rádio Aparecida. O padre Júlio pediu ajuda ao padre Vitor. E aí a Rádio Aparecida entrou de alguma forma, que eu não sei como, a Rádio Aparecida entrou para pedir essa concessão de rádio para Sacramento como se fosse uma filial da Rádio Aparecida, mas apenas para assegurar, antes de qualquer outra entidade, assegurar a rádio para a igreja. O padre Júlio ficou 1 ano e meio trabalhando nisso, foi para Brasília, eu fui para Brasília com ele, foi a primeira vez que eu fui a Brasília. Ele foi no Ministério das Comunicações para saber, para se inteirar tudo direitinho, o que tinha que ser feito, como é que podia ser feito, aonde que tinha que buscar recurso, ele correndo atrás. Eu sei dizer para vocês que ele, em maio de 1977, 2 meses depois que eu passei a informação para ele resolveu fazer o centenário da festa de Nossa Senhora da Badia em Sacramento com um único objetivo, de pedir Nossa Senhora que concedesse para a paróquia de Sacramento a rádio. Então, quando a imagem milagrosa de Nossa Senhora da Badia, da Água Suja, chegou em Sacramento, o padre Júlio falava para o povo, pede a Nossa Senhora uma graça que somente o vigário sabe o que é. Não, o vigário não, eu também sabia, que nós estávamos trabalhando juntos, mas é lógico que ele não ia falar, o Amir sabe. Pede a Nossa Senhora, e o povo pedia, mas não sabia o que estava pedindo. Era pedindo a concessão da rádio. A concessão da rádio ficou registrada para Sacramento já em 1978, porque em maio de 1978, quando a imagem de Nossa Senhora da Badia voltou a Sacramento, que ela veio aqui um ano, depois voltou no ano seguinte, a concessão já estava concedida para Sacramento. Mas aí o que aconteceu? Isso tudo ainda debaixo do pano. O governo militar falou, para a igreja nós não vamos ceder rádio alguma, porque a teologia da libertação estava um inferno dentro da igreja, infernizando a vida de fazendeiro, de tudo quanto é gente por aí afora, e governo. Então precisou colocar a rádio na mão de leigos, e o padre Júlio saiu em busca desses leigos. E eu posso dizer que eu estava com ele. Ele fez uma lista de 23 cidadãos de Sacramento. Todos recusaram ajuda. A verdade é essa. Famílias aí valorosas, aí, não quero saber não, isso não dá dinheiro. Mas ele encontrou uma alma boa do seu Sebastião Scalon. Sebastião Scalon falou, não, eu vou peitar esse projeto.
Sebastião Scalon entrou com 80% do dinheiro que precisava para montar uma rádio em Sacramento. Ele e a filha dele, a Regina Scalon. Ele e a filha foram detentores de 80% do dinheiro que precisava para a rádio, mas ainda faltava 20%. Ele foi lá com o doutor José Alberto, que fez esse documento. Esse documento é autêntico porque quem estava lá no começo contou a verdade, entendeu? Zé Alberto entrou com 15%. 15% o Zé Alberto entrou. E foi ainda atrás do doutor Luiz Rodrigues, que entrou com 5%. Então o dinheiro foi formado, a rádio pôde ser fundada. A partir de 1980 até 81, que ela foi inaugurada, a rádio funcionou, mas só com música. Não tinha, apenas em caráter experimental. A rádio ficou funcionando, né? Mas no dia 31 de outubro de 1981, aconteceu a inauguração oficial da rádio. Tá aí, né? O pessoal que estava lá assistindo lá no Perpétuo Socorro. Essa foto foi eu que fiz, como eu disse, né? Quem veio para a inauguração da rádio? O padre Vitor Coelho de Almeida, que agora está com processo de beatificação em Roma, filho de Sacramento. Tá aqui eu, pode não acreditar, mas eu já tive cabelo, entendeu? E olha a modernidade do gravador, né? Chique no último naquela época, exibia uma coisa dessa. E o padre Marques, que está em Aparecida. Do grupo todo que está aí, o padre Júlio Negrisolo está ali atrás, mas ele vai aparecer numa outra foto. Desse grupo todo da fundação da rádio, somente eu e o padre Marques ainda estamos vivos. O padre Marques muito doente em Aparecida, entendeu? Bom, foi feita uma festa medonha, o padre Vitor falando, olha, eu pus o meu gravador moderno bem no ouvido dele. Toda a gravação que a Rádio Sacramento tem desse momento aqui saiu do meu arquivo, porque eu guardei essas fitas. Entendeu? Então o padre Vitor falando, povo da minha terra, estou aqui às margens do Borá. É lindo o que ele falou, entendeu? Minha terra, Sacramento. E nesse momento, a rádio estava sendo inaugurada nesse momento. E falando para o Brasil inteiro. Por quê? Porque a Rádio Aparecida entrou em cadeia, transmitiu para o Brasil inteirinho a inauguração da Rádio Sacramento, o Brasil inteiro ouviu. E daqui o padre Vitor abençoou a cidade. Está aqui ele abrindo a fita, né? O padre Júlio Negrisolo aqui, nessa época o padre Júlio já tinha mudado para Brasília, já era pároco lá em Brasília, né? Tá aí a turma aí, ó, vocês conhecem aí, ó, né? É o Pedro Caruba, né? Tá aí o pessoal, tá aí lá assistindo. E o Sebastião Scalon, né? O primeiro que entrou na rádio, Sebastião Scalon. Devemos muito a ele, né? E aqui uma fala do primeiro locutor, ó, vamos voltar lá, espera aí. Primeiro locutor que a rádio teve, Sacramento, era um rapaz de Franca, esse locutor. Depois ele continuou na rádio, mas ele abriu um programa que chamava Boca no Trombone e começou a meter o cacete no prefeito. Eles correram com ele daqui um pouco tempo. O próprio prefeito deu um jeito de correr. O próprio prefeito era o Zé Alberto, que era um dos donos da rádio. Então a coisa, né, a verdade você tem que contar. Então esse aí é o primeiro locutor da rádio. Eu tenho o nome dele aí, mas não está aqui agora, né? O jornal trouxe, ó, inaugurado oficialmente a Rádio Sacramento. E depois, 2 anos depois, eu como vereador, Amir Salomão, autor do projeto de lei, concedeu o título de utilidade pública à Rádio Sacramento. Então, a partir de 82, 83, a rádio passou a receber dinheiro público
através de um projeto meu de manutenção. Então, a rádio teve todo esse caminhar. Mas a rádio continuou por um bom tempo na mão do Sebastião Scalon e da Regina. O Zé Alberto vendeu a parte dele, o Luiz Rodrigues vendeu a parte dele para o Sebastião Scalon e a rádio ficou na mão deles. Mas o Sebastião Scalon, em 84, ele quis vender a rádio. Ele colocou a rádio à venda. Apareceram aqui diversas pessoas querendo comprar a rádio. Inclusive religiões de São Paulo vieram aí examinar. Mas ele, um católico, ele não vendeu. Ele segurou o tranco ali por muito tempo, precisando vender e não vendia. Mas em 84, esse senhor, que era filho de Sacramento, o senhor Antenor Duarte Vilela, um homem poderosíssimo financeiramente falando em Barretos, ele veio a falecer, o senhor Antenor. Conheci o senhor Antenor, estive na casa dele 2 vezes. E o senhor Antenor deixou da fortuna que ele tinha, deixou 5% da fortuna dele para 33 entidades. Agora você imagina o tamanho da fortuna. Ele deixou 5% da fortuna para 33 entidades de caridade. Em Sacramento foram 5. Né? Eu sei que o Lar de Eurípides, a Fundação Eurípides Barçanufo, a Paróquia de Sacramento, o Dispensário dos Pobres, ele deixou dinheiro para 5 entidades em Sacramento, que eu não sei nomear agora. Eu sei que a Comunidade Espírita recebeu e a Paróquia de Sacramento também recebeu. Quem era o São Antenor Duarte? São Antenor Duarte era o pai da doutora Escila, que morreu há mais ou menos uns 6 meses atrás. Doutora Escila fundou o Hospital do Câncer de Barretos e era filha de Sacramento. Ela morreu com 102 anos, agora em Barretos, lúcida, uma médica cristã valorosa, a doutora Escila, né, que até no próximo livro meu eu coloquei a doutora Escila. E com esse dinheiro que tocou para a paróquia de Sacramento, o pároco da época, que era o padre Carrilho, comprou a rádio para a paróquia. Foi assim que a rádio passou a ser uma rádio estritamente católica, porque passou a ser da paróquia de Sacramento e está até hoje, né? Então tem 40 anos agora, até fiz um documentário, entreguei nas mãos do pároco da Basílica, em fotografias, muito mais fotografias do que essas, entendeu? E um histórico mais perfeito, inclusive esse histórico do Dr. José Alberto, né? Que me considerava um cofundador da Rádio Sacramento. O fundador é o Padre Júlio. O cofundador da rádio sou eu. Isso não é vaidade minha, não estou falando por vaidade, não. Eu, pela senhora da Abadia, que está aqui, minha protetora, eu, particularmente, gostaria muito que não tivesse nome meu em nada depois que eu morresse. Eu não tenho essa... Ainda mais vaidade depois de quem morreu. Você acha uma besteira, você está entendendo? Então não tem vaidade. Mas tem uma coisa hoje que às vezes me machuca. Não pelo meu ego, né? Mas porque eu vejo a manipulação ou a distorção da história, né? Eu escuto rádio aqui o dia inteiro. Não que eu ligo o rádio, mas a Maria, que mora aqui comigo, minha irmã de criação, a Maria escuta a rádio o dia inteiro, então eu tenho que escutar a rádio o dia inteiro. E eu não estou culpando aqui o pároco da Basílica, Padre Ricardo. Tenho uma consideração imensa por ele. Uma pessoa valorosa em qualquer sentido religioso da cidade e social. Mas no segundo degrau abaixo, infelizmente, ali existe uma militância política. E eu vi passar os 40 anos da rádio, eles lá dentro da rádio, com esse documento na mão de um diretor. Eu vejo passar agora, hoje, dia 30, 29, 30, a semana inteira falando de rádio, né? Nunca me entrevistaram. Nunca me entrevistaram sobre a história da rádio. Entendeu? Então, não é que eu queira aparecer. Eu estou com 72 anos, gente.
Eu vou querer glória de quê? Já vivi minha vida, fui funcionário público, fui professor, fui padeiro 15 anos, eu quero o quê mais? Mas eu não admito ver a distorção da história ou a manipulação da história por outros motivos. Então, eu quero cumprimentar o padre Ricardo por manter a rádio. Um homem íntegro, um sacerdote de primeira linha, você está entendendo? Mas não é ele que escreve quem deve ser chamado lá para entrevistar, não. Isso aí não é missão dele, nem de Dom Paulo. Mas que, infelizmente, a gente enfrenta isso, e não é só lá, não. A prefeitura também. No começo desse ano, mandei um ofício ao prefeito, querendo entregar meu arquivo para a prefeitura, porque meu arquivo é fantástico. O prefeito nem me respondeu. Então, a gente vê com tristeza, no final de vida, a história real, né, muitas vezes ser aí omitida por algum motivo menor. Mas que Deus e Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento abençoe a Rádio Sacramento para que ela seja realmente um veículo social e um veículo evangelizador. Tá certo? A gente fala em outro assunto qualquer hora dessa, tá bom? A relação com a Rádio Sacramento, José Alberto. Para alguns que estão chegando agora, talvez não saiba dessa relação, conte pra gente. O Silas, é uma história um pouco complicada, porque você sabe que ideal começa a nascer. Não é assim, de uma hora para outra, que as pessoas veem uma rádio pronta. Não, houve trabalho, houve discussões, não é? Primeiramente, nasceu de alguém que viu, não é? E que bolou e avisou. Avisou a quem? Ao padre Júlio Negrizolo. É o doutor Amir Salomão Jacó, escritor, historiador. Ele chamou o padre e falou: olha, eu aqui no banco, ele trabalhava no banco, eu estou ouvindo falar que estão querendo fundar uma rádio Sacramento. Foi o pingo d'água. Meus caros, 100 anos em que não foi o povo de Sacramento que correu atrás de Maria Santíssima. Foi Maria Santíssima que correu atrás do povo sacramentano, tendo sempre seus braços de mãe, tendo sempre seu coração materno abertos para proteger, para estendendo as mãos, orientar e dirigir, para com seus olhos que desvelam como olhos maternos, cuidam de seus filhinhos, ela passar estes 100 anos cuidando dos destinos desta comunidade sacramentana. Neste momento, meus caros, 2 palavras devem expressar 2 pensamentos que nós vamos guardar. Primeiro, de joelhos dobrados diante do coração do próprio Deus, dizer: Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima, obrigado pelo tesouro, obrigado pelo grande presente que vós nos destes, ó bom Deus, dando-nos em Maria, a mãe da abadia, um coração de mãe para o povo sacramentano durante esses 100 anos de nossa existência piedosa junto aos pés de Nossa Senhora. E depois, meus caros, de dizermos obrigado a Deus, voltarmos nossos olhares confiantes e muito agradecidos a Nossa Senhora para dizer: Mãe, obrigado, porque a Senhora quis ficar conosco. Mãe, obrigado por tudo que houve de carinho, de manifestação de amor, de preocupação de seu coração materno
preocupar com esta terra que é vossa e quer neste momento prometer permanecer vossa por todo sempre. Mãe, obrigado pelo seu carinho de mãe a todos nós.